Eu estou protocolando, presidente, um projeto de minha autoria que estabelece regras gerais para a administração pública. No processo administrativo de caráter sancionador pecuniário ou a obrigação de fazer ou não fazer. O que é que nós propomos? Ele replica direitos existentes no Código do Processo Civil ao processo administrativo. Tratam-se de normas que buscam dar concretude aos direitos constitucionais de ampla defesa e também ao contraditório, de forma efetiva e com vistas ao que está acontecendo no cotidiano de pessoas, do cidadão comum e de diversas empresas. O que é que nós vivenciamos hoje, meus caros? Cidadão e empresas são autuadas pela administração pública mediante decisões proferidas por autoridade competente, mas muitas vezes sem sequer dar plena ciência às partes envolvidas. A proposta que eu estou apresentando, condiciona a eficácia de tal processo administrativo a uma confirmação por um colegiado e dá outras providências, como respeito devido a todo o processo legal, garantindo, então, a ampla defesa, o contraditório e a clareza dos fatos. O projeto prima pela transparência e pelo regramento dos procedimentos administrativos. E, para isso, o pleno conhecimento dos fatos, ele se torna fundamental. A descrição dos fatos passa a ser o fundamento para você iniciar o processo. Inclui na proposta o direito básico dos interessados, por exemplo, em obter cópias de documentos contidos no procedimento, assim como o direito ao conhecimento de todas as decisões passadas proferidas pelo órgão sobre o mesmo tema. Ou seja, o senhor vai chegar lá, presidente, qualquer cidadão, qualquer empresário, vai saber que foi autuado e vai poder, num banco de dados, ver qual tem sido o procedimento do Estado referente àquele tipo de auto. Não podemos mais conviver com autuações, independentemente dos valores, seja de valores pequenos ou outros, aqueles até milionários, sem que os processos incorram em regras claras do agente público. E mais, não é possível conviver com sobressaltos daqueles que recebem sanções, muitas vezes proferidas por um único agente público, sem que haja um processo administrativo eficiente. Pela minha proposta, a ação apenas terá eficácia se a mesma for condicionada e confirmada por um colegiado estabelecido e nomeado no Diário Oficial. Não é possível mais esta lacuna, porque as consequências são muitas e muito grandes. É um retrocesso a ausência de regramento para tais iniciativas isoladas e muitas delas sem fundamentos claros. Vamos a algumas situações. A multa no IBAMA, lá na Bahia, pode variar de R$500 a 10 milhões de reais. Só que os autos de infração nem sempre são fundamentados em requisitos mínimos e nem mesmo motivado. O fiscal impõe um valor inicial, arbitrariamente, e a partir daquele instante, tudo passa a vigorar e ser verdade mediante aquela afirmativa colocada no auto inicial, na autuação inicial. Vamos para um exemplo. Um aeroporto que a licença ambiental simplesmente venceu. Simplesmente venceu. Foi autuado pelo IBAMA num montante bastante elevado. R$4 milhões sem qualquer fundamentação. O que significa isso? O fiscal apresentou a autuação sem qualquer esclarecimento sobre a motivação precisa do auto. E outro ponto que podemos refletir: esse tipo de autuação arbitrária
e muitas vezes injusta, no futuro chega a ser anulada na Justiça. Porém, entre esse momento da autuação e você conseguir sustar a autuação na Justiça, muitas coisas acontecem na vida do cidadão, na vida das empresas. O particular sofre inúmeros prejuízos antes dessa anulação. Uma situação que ilustra também é quando o empreendimento pode, por exemplo, receber uma avaliação ruim de uma instituição bancária, numa análise de risco importante, por estar com aquela autuação que ainda não foi julgada. E o que é que acontece isso? Muitas vezes o particular ou a empresa perde a oportunidade de conseguir aquele financiamento tão importante para a geração de emprego e renda. A mera existência do auto de inflação gera inúmeros prejuízos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas. O que temos ainda? Os órgãos, quando percebem que aqueles autos são infundados, o que é que eles fazem? Em vez de julgá-los, eles fazem vista grossa e deixam os autos ficarem nas prateleiras, dando a conotação de que aquele auto é verídico, já que eles não decidem sobre os processos administrativos. Ou seja, o auto fica parado, mas as consequências da existência desse auto começam a impedir a ação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ou seja, as consequências continuam e perduram por longo tempo. Para mudar esse cenário, o projeto prevê que toda sanção imposta neste tipo de processo administrativo somente terá validade após decisão proferida por maioria por um colegiado de pelo menos 3 agentes públicos. E também defende uma transparência plena, porque o PL prevê, senhor presidente, que toda decisão colegiada deverá ser analisada em audiência pública. Audiência pública, aberta a todos, inclusive a quem está lá sendo autuado. E mais do que isso, ela dá transparência para que todos saibam como está sendo julgado aquele tipo de auto, fazendo com que haja uma moderação na ação do Estado e que haja uma certa coerência também nessa decisão do Estado sobre os interesses de empresas e cidadãos. Pela proposta, esse mesmo colegiado deverá manter o inteiro teor das decisões para livre e fácil consulta em seus sites, criando um banco de dados público e atualizado, facilitando com que as pessoas possam ter a sua defesa. E quem integrará esses colegiados, presidente? A maioria dos membros de cada colegiado será formado por servidores efetivos em carreira do respectivo órgão e todos deverão ter reputação ilibada e elevado conceito no campo da especialidade, com mandato de 2 anos e a recondução por apenas mais 2 anos. Meus caros senadores, infelizmente, com a ausência de regras e de limites bem definidos nos processos administrativos de cunho sancionador, foi gerada uma verdadeira celeuma na sociedade brasileira que rotineiramente se empenha em buscar o poder judiciário para estancar determinado abuso, ilegalidade ou efeitos da decisão desmotivada e muitas vezes infundada. Muitas são as decisões que são infundadas, desmotivadas, sustentadas em procedentes distintos daquele ocorrido de fato na vida das empresas, na vida da sociedade e do cidadão. As consequências são inúmeras,
as suspensões de exigibilidade de penalizações aplicadas em desfavor da sociedade. E o que é que convivemos? Com uma verdadeira fábrica de papel e de burocracia, fundada na falsa ideia de que a notificação do termo de inicialização do expediente processual representa respeito ao contraditório e à ampla defesa. A aplicação de sanções significa, muitas vezes, a criação de um passivo fictício para pessoas e empresas. Muitos balanços e pessoas, na sua vida pessoal, têm esse passivo fictício. E isso carrega a decisão dela para o futuro, impossibilitando ela tomar decisões para a geração de novos empregos. E passam a ter dificuldades de funcionamento em razão dessa falsa expectativa. Com o Estado não é diferente, senhor presidente. O mesmo ocorre com a administração pública, que passa a ter um ato de improvável consequência, ou seja, um ativo irreal, o qual pode frustrar a alocação de recursos de forma inteligente no futuro. Ou seja, gravamos com déficit pessoas e empresas e criamos um ativo fictício dentro do Estado brasileiro. E aí fica, muitas vezes, quando se olha os haveres do Estado, diz, olha, o Estado é credor de bilhões e bilhões de reais, não sabendo que a Justiça irá trazer esta água que corre fora do rio para o leito natural da prática e do procedimento jurídico colocado. A falta de maior certeza, senhor presidente, já finalizando, é, portanto, prejudicial a todos. Casos do dia a dia do cidadão, como a suspensão do direito de dirigir, suspensão de exigibilidade de multa administrativa, suspensão de exigibilidade de tributos, apreensão de veículos por ausência de pagamentos de impostos e multas, dentre outras, são dezenas, são centenas, são levadas ao judiciário diuturnamente por estarem escoradas em decisões desnutridas de legalidade em forma e também no conteúdo. Ou seja, estamos fazendo, muitas vezes, criando um país do faz de conta. E é imperioso, mais do que nunca, ficar esses pontos de orientação para debelar as inconsistências verificadas no curso do processo. A transparência vai trazer isto e vai impossibilitar ou tornar quase nula a necessidade da política ou do político entrar muitas vezes para mediar essa injustiça praticada contra pessoas e empresas. Aí a gente começa a combater coisas que o Brasil quer combater. O Brasil quer combater a corrupção. Você tirar esses obstáculos, essa penalização excessiva, sem o fundamento no direito e na justiça. Por isso, primamos pelo princípio da transparência no projeto que estamos apresentando, possibilitando um maior controle jurídico e social das decisões administrativas, bem como dando concretude ao direito de recurso, que só é possível ser plenamente exercido em face de decisões efetivamente motivadas. Meus caros senadores, anuncio esta proposta e espero poder contar com o apoio de todos vocês para aprovação deste projeto. O que propomos é garantir eficiência administrativa e conferir segurança jurídica para o cidadão brasileiro, para as empresas e, principalmente, para o Estado brasileiro não viver em um ambiente fictício. Não é possível, então, senhor presidente, vivermos neste novo momento que a sociedade se agiganta,
na busca de soluções e saídas para gerar emprego e ver que os processos institucionais estejam mais limpos, que a gente possa conviver com este vazio jurídico. Então, é por isso que eu trago para esta casa esta nossa proposta e que, com certeza, preciso contar com o apoio de grande parte aqui de nossos senadores e também dos deputados federais. Muito obrigado, presidente.